quero, assim, falar que eu fui para Chapada dos Veadeiros, né, durante 3 dias. É um lugar que eu gosto muito e eu voltei para São Paulo ontem à noite. E hoje eu estava aqui em casa e estava falando assim, meu Deus do céu, né? Como a gente sai da Chapada, mas a Chapada não sai de nós. Porque a energia de lá, né? Aquelas cachoeiras, aquele jardim de Maitreya, né? Que Maitreya é Buda e também todos os grandes avatares e uma energia muito forte, né? A gente entra em contato ali com outra dimensão, com outros seres, né? Tivemos essa oportunidade também, né? Mais uma hora a gente fala um pouco mais sobre isso, mas são coisas que, assim, cada vez mais que a gente vai se abrindo, a gente vai conseguindo ler, vai conseguindo se aprofundar mais nas coisas. E esse aprofundamento depende muito da nossa abertura de consciência. Então eu quero falar um pouco sobre isso, sobre a abertura de consciência. E quero também falar, enquanto o pessoal entra, que eu não postei nada, né, no dia da passagem do Bert Hellinger. Ele agora, dia 19, fez 1 ano, né, que ele voltou para o plano espiritual. Tenho certeza que muito feliz, porque era sempre o que ele queria, né. É lógico que essa dimensão é uma dimensão maravilhosa, mas a gente sabe que a dimensão do plano espiritual, né, é uma outra coisa, né? É uma coisa muito mais leve, mais elevada, lógico, né? Depende também de nós, né? Da frequência, do conhecimento, da sabedoria, da nossa experiência de vida, da nossa reflexão, do nosso trabalho interior. Então, obviamente, a gente vai para um lugar bem legal também. Então, eu quero, agradecer muito, porque o Bert Hellinger foi um divisor de águas na minha vida, realmente um divisor de águas. Não tem, assim, comparação. E por isso eu honro muito o trabalho que ele deixa, que ele deixou, e principalmente essa fala dele, que ele sempre deixava claro, né, que o campo é essa oportunidade que a gente tem de conectar com algo que vai muito além, né, do que a gente imagina no nosso julgamento menor, no nosso julgamento mental, no nosso julgamento moral, na boa e na má consciência, que foi uma das coisas que mais ele bateu nessa tecla, ele ensinou a gente, né? E até tem uma passagem de um livro dele, eu estava lendo ontem no avião, né, que eu amo ficar no avião, porque para mim é um estado de meditação incrível. Nossa, se eu pudesse ficar um tempão lá, porque é lá que eu também consigo acessar muita coisa. E daí ele estava falando, né, que quando Adão e Eva, eles acessaram, né, o conhecimento, vamos dizer assim, né, e perceberam que eles estavam nus, na verdade eles entraram na dualidade e entraram no julgamento. Eles saíram do paraíso porque entraram na dualidade. Eles descobriram que eram um homem e uma mulher quando se viram nus, porque antes eram unidos, eram um só, que é para lá que a gente deve ir, né? Então, essa compreensão e esse entendimento é algo que transcende muita coisa, né? Então, óbvio que na Bíblia está escrito isso, e Bert vem, né, da religião católica, mas ele vê isso de uma forma muito mais ampla. Então, o sair da dualidade, né, o conhecer e o entrar no mal e no bem faz com que a gente se perca, na verdade, dessa visão mais ampla, dessa visão muito maior, dessa grande alma, né, que nos abarca a todos nós. E estar a serviço dessa grande alma e compreender a vida através desse olhar é que mudou muito, assim, a minha vida, né? Eu ainda preciso fazer um trabalho enorme também, né, interno, e faço,
mas quando a gente se coloca nesse caminho, como o Bert falou, a gente tem grandes presentes. E o caminho é o religar mesmo com essa grande alma, com a realidade dessa grande alma. Então eu quero falar um pouco sobre isso. Quando a gente fala em paz, né? Quando a gente fala em conflito, quando nós falamos da prática da constelação, e eu quero explicar um pouco mais sobre isso. Esse final de semana eu estava com mais pessoas e a gente teve a oportunidade de fazer constelação na piscina, na cachoeira, né, na natureza, e eu não estava mais fazendo, né, com as pessoas ao vivo, e foi tão mágico, porque quando eu entrei nesse campo, né, eu fui fazer lá os movimentos para as pessoas do que eles estavam precisando, me dava assim uma alegria de ficar assim, eu não sei nada, esse campo que vai me mostrar, né, eu não sei nada. E o campo se revela, através de uma frase, o campo se revela através de um movimento, de um reconhecimento. E uma das coisas bonitas que o Bert fala sobre o campo é que sem a verdade não é possível a reconciliação. Porém, na verdade da dualidade, é uma verdade muito pequena perante uma grande verdade. E quando a gente abre um campo para olhar para algo, lá a gente vê realmente o que está acontecendo, a grande verdade. E então por isso que eu quis fazer essa live de hoje também falando sobre isso, para explicar da beleza do campo mórfico, do campo morfogenético, das informações que a gente pode ter ali, informações muito mais amplas do que a gente imagina. Então eu vou explicar um pouco sobre isso, porque que cada vez mais o meu trabalho tem, mesmo sendo online, porque por enquanto eu não vou voltar a fazer trabalhos presenciais, né? A não ser que fosse num lugar de natureza, né? Para que a gente não ficasse num lugar fechado, né? Para as pessoas não correrem esse risco, mas e também as pessoas que têm que vir para um trabalho desse já tem que estar com uma cabeça muito tranquila também, olhando, né, para o Covid não como vítimas, né, mas com um olhar também mais amplo, né, não que o Covid não exista, o Covid está aí, o Covid traz problemas físicos, mas eu não sou médica, não posso falar disso, posso falar da minha área, né, que realmente é essa área do que o Covid vem nos trazer de informações, né, quando a gente precisa cuidar do nosso emocional e a gente não cuida, quando a gente vai encharcando o pulmão realmente de emoções, de mágoas, de tristeza, sem olhar para isso. E isso não é para quem está com Covid se sentir pior, ou para quem teve Covid se sentir pior, não é nada disso, né? Mas os pulmões também tem a ver com medo da morte, também tem a ver com as parcerias, com as mágoas de relacionamentos afetivos, com as mágoas em relação a pai e mãe. E tudo isso, gente, quando a gente tenta resolver só através da fala ou só através do nosso pensamento, a gente vai resolvendo. Algumas coisas a gente resolve sim, mas muitas coisas a gente não enxerga de fato. Então esse campo, o campo mórfico, o campo morfogenético, essa grande alma que o Bert Hellinger fala, nos dá a oportunidade de nós irmos profundamente na verdade que toca a nossa alma, né? Não a verdade que o nosso ego quer ouvir, ou na verdade moral, naquela briga, no julgamento, naquelas coisas que a gente não sai do lugar, né? Esse grande campo, ele nos mostra com a verdade de uma forma tão equilibrada, que mesmo que doa o que a gente está vendo, né? Às vezes a gente abre um campo e fala assim, puxa, achei que a escola que meu filho estava era o melhor que eu tinha, afinal eu estava pagando uma fortuna e o meu filho não está indo bem na escola, e daí a gente abre o campo para ver a sintonia dessa criança com a escola, e a criança não tem sintonia, pode ser a escola top, né, aqui, mas a criança não tem sintonia.
Então, quando um pai consegue, de repente, enxergar isso, que ele está fazendo o melhor que ele sabe aqui nesse plano, mas o filho, de repente, precisa de uma outra coisa, né? Então, o campo, ele às vezes, de um lado, nos decepciona, porque a gente acha, puxa, eu estava fazendo o meu melhor no casamento, o meu melhor na minha profissão, o meu melhor na minha escolha de comprar algo, de vender algo, o meu melhor numa amizade. Mas quando a gente se vê no campo e a gente vê o outro no campo, a gente já não é mais somente eu e o outro. A gente é tudo o que contém todas as nossas vidas, tudo que a nossa árvore genealógica vivenciou, né? Então nós não somos só duas pessoas com dificuldades, né? A gente é todo um contexto. E melhor do que isso, quando a gente abre um campo, a gente tem a oportunidade de ver o próximo passo. E esse próximo passo, ele é tão precioso, porque mais do que ter um diagnóstico, é a gente saber qual é o próximo passo. E esse próximo passo, ele é sagrado. Talvez o próximo passo seja esperar, talvez o próximo passo seja realmente agir, mas agir em que direção? Não é? Então, quantas vezes a gente sente na nossa alma qual é a direção, mas na maior parte do tempo a gente toma decisões baseadas nos nossos medos, a gente toma decisões baseadas nas nossas expectativas egóicas, né? No nosso desespero, na nossa carência. Então, quando nós tomamos decisões assim, que resultados mais amplos nós vamos poder ter, né? Então, às vezes você fala assim, eu gostaria de fazer tal coisa, né? Profissionalmente, eu me sinto conectada, sei lá, com a música. Daí, de repente, as pessoas podem dizer, mas música não dá dinheiro, mas, sei lá, você tem que achar outro caminho, então. Ao invés da pessoa olhar no campo e ver aquilo que chama, aquilo que é a sua alma, porque o fluir do financeiro vem quando você está conectado com essa grande alma, que você sabe que você tem um lugar ali. Então, gente, a partir de agora, todos nós vamos começar a olhar a vida a partir de um outro lugar, de um outro ponto de vista, que não é mais sobre o meu ponto de vista, nem sobre o ponto de vista do outro, nem sobre tudo o que era, mas é algo além do que era, né? Então, quando a gente vê que a nossa família teve uma dificuldade, na minha família teve dificuldade de ter uma casa própria, minha família teve dificuldade de ter casamento saudável, minha família teve dificuldade de ser feliz numa profissão, ou teve dificuldade de emagrecer, uma família de obesos, ou uma família de pessoas com doenças crônicas, né, com diabetes, com pressão alta. Entrou uma ligação aqui. Então, como isso pode mudar quando a gente tem um campo familiar, né? Quando a gente abre esse grande campo, qual é o próximo passo que eu posso dar sem me sentir culpado? Porque de repente eu vou ser a pessoa magra da família e todos os outros obesos, ou de repente eu vou ser a pessoa que tem sucesso e que é feliz e os outros não. Como que eu vou conseguir fazer isso? E então a constelação muda, nos mostra, né, esse grande campo nos mostra que é a partir de uma outra consciência que nós vamos mudar. Não é mais fiel à nossa família, nem mais transgredindo para ir contra a nossa família, porque não quer dizer a favor ou contra, quer dizer em sintonia com uma outra coisa, com uma outra dimensão. E ir para essa outra dimensão não dá pra gente ir pensando, já estou na outra dimensão. Não é. Principalmente os muito ar, as pessoas muito ar ou muito terra, né, muito chão, né? Tem que tomar cuidado com isso, né? Porque são pessoas que às vezes são extremamente cartesianas. Não, está lá escrito 2 mais 2, lá na bula está escrito.
Gente, a vida não funciona só assim, né? Ela funciona de outra forma. Também assim. Mas quem quer ter uma visão mais ampla, precisa se abrir. Então, por que eu estou dizendo tudo isso? Porque, como não estou fazendo esse trabalho presencial, e por enquanto esse ano, pelo jeito, não vou fazer, eu estou procurando fazer esse trabalho para que as pessoas olhem para as próprias questões através do campo, nos meus trabalhos. Então, tanto nas lives fechadas, né, através do Zoom, dá para as pessoas trabalharem em dupla. Então, agora, por exemplo, você está me vendo, eu não estou vendo você, né, mas você está me vendo. Mas no Zoom dá para eu olhar para você e você olhar para mim. Então, a gente pode olhar para esse campo e a gente pode abrir esse campo e a gente pode pôr outras pessoas também nesse campo, representando histórias da vida de vocês e histórias que precisam vir à tona, algo que vocês precisam ter mais consciência e precisam dar próximos passos. Então, falando agora para os alunos do curso Relacionamentos Afetivos, o Amor na Nova Era, né? Eu tenho 2 turmas lá e nessas 2 turmas eu resolvi fazer esse trabalho prático porque durante esses 10 módulos e mais de 8 lives que tem lá, né? 4 do primeiro, eu acho, 4 do segundo, não sei quantas lives tem exatamente. 7 lives, pois é, tem 7 lives lá. Agora eu resolvi que a gente pode dar um próximo passo, porque o estudo é assim, a gente aprende a parte teórica, a gente sente, faz exercícios e depois a gente vai olhar para a nossa questão individual. Porque o meu olhar para o meu pai, o meu olhar para minha mãe, por mais que eu tenha olhado 10 vezes para os meus pais presencialmente, ou mesmo até no campo, às vezes ainda falta um movimento. E quando eu posso olhar realmente para a minha questão individual e para a minha questão pessoal, eu posso dar grandes passos, gente, porque é a partir do plano espiritual que se manifesta a mudança no plano físico. É a partir da alma que se manifesta as grandes mudanças. Eu vejo isso na minha vida, coisas que eu aparentemente achava simples, mas que estava ali enroscada, sabe? De repente você olha no campo e fala, nossa, é isso aí, agora sim eu sei para que lado que eu vou, ou eu compreendi, ou eu sei que agora não é o momento, ou eu sei que não é com essa pessoa. Então eu constelo tudo, eu constelava, olha gente, a minha avó, por exemplo, ela estava com cuidadoras, minha avó morreu com 94 anos, né? Ela estava com cuidadoras e a gente já não sabia, porque eu não podia ficar, né? Eu não sabia como fazer. A minha avó queria ficar na casa dela, não queria sair, não queria ir para casa dos netos. E eu não sabia o que fazer, né? O que eu vou fazer? E ela precisava, né, de mais atenção médica um pouquinho antes dela falecer. E daí eu coloquei no campo, né? Ela tinha 2 cuidadoras maravilhosas, que aliás eu mando beijo para elas, que trataram minha avó, nossa, muito bem, tinha um amor incrível. E eu coloquei no campo, né? O que eu deveria fazer? E foi tão legal, porque quando eu coloquei no campo, uma das cuidadoras, eu olhei essa cuidadora no campo e falei assim, nossa, gente, essa moça é boa mesmo. Eu não via isso no dia a dia, mas me chamou atenção ela no campo, né? Enfim, decidiu o que a gente ia fazer com a minha avó, chamei elas e disse para elas o que eu ia fazer. Enfim, depois que a minha avó faleceu, eu falei, nossa, eu gostei tanto dessa moça, eu gostava das 2, né? Por mim eu trabalharia com as 2. As 2 são maravilhosas. Mas eu chamei que a Jaque hoje, que trabalha comigo, para trabalhar comigo, porque eu a vi no campo. Eu falei, nossa, essa menina tem uma sintonia, essa menina, ela... E a Nice também, que era outra, também tinha chamado ela para trabalhar comigo na época, mas ela também não podia. Então, gente, o campo nos surpreende, e eu vi que hoje a Jaque trabalha comigo, e era a Jaque a pessoa ideal que poderia trabalhar, né? Então, quando a gente abre um campo para olhar uma determinada coisa, de repente a gente vê uma outra coisa que a gente nem espera, né? Então nós podemos olhar desde o que nós estamos tendo dificuldades com alguém. Na semana passada eu trabalhei com as pessoas sobre depressão, né? E foi muito forte ter trabalhado com um menino
um rapaz, né? Na verdade, um homem. Foi muito forte o que ele trouxe à tona, porque às vezes o próprio campo mostra coisas espirituais. A gente não vê, por causa de muitos véus, às vezes a gente não vê que ainda coisas de guerra, né? Pessoas que morreram em guerra ainda estão por aqui, não sabem que caminho seguir, né? E isso às vezes atinge a nossa família. Acho que eu não peguei água aqui. Isso atinge também a nossa família. E quando a nossa família tem seres que ainda estão sofrendo, que estão ainda sem saber um caminho para o plano espiritual, porque não tinham estrutura, não tinham conhecimento, ou tiveram mortes trágicas, né? Obrigada. Então a gente pode olhar para isso. Isso também se mostra no campo. Então o campo, ele mostra aquilo que a gente nem imagina. Quando a gente abre, de repente a gente pensa que ele vai mostrar algo que vai para a esquerda e de repente ele mostra outra coisa. Então eu quis explicar que esse campo é um campo que a gente acessa outra dimensão. A dimensão que contém uma verdade mais ampla do que a verdade que nós temos aqui. A dimensão que cuida de nós, nos dando a porção necessária para aquele momento. Sabe, o passo necessário para aquele momento, o tanto necessário, de tão preciso que é esse campo. Eu já vi comigo mesma, coisas que às vezes o campo mostra, que eu falava assim, meu Deus, como o campo deu a informação essencial para mim naquele momento e eu nem sabia, né? Por exemplo, em 2020 eu tinha várias viagens, né, internacionais, e numa delas apareceu, né, o Bert de alguma forma estava conectado e ele falou assim, nossa, mas você... Apareceu que ele mostrava que eu não ia para essa viagem. E eu falei, puxa... Daí ele falou assim, que tinha uma inocência minha naquilo, dessa viagem que eu ia fazer a trabalho, né? E de repente veio a quarentena. Então o campo mostrou o essencial, que era... Você não vai. Eu não entendia, mas eu falei, ok, se por acaso eu não vou por algum motivo, ok. E nos deixa também com a certeza de que tudo, gente, tudo o que acontece na nossa vida vem por um motivo maior. E vem para um crescimento nosso. Não vem para nos castigar, não vem para que... eu reconheço que realmente, olha, esqueceram de mim aqui nesse planeta, realmente eu vim para sofrer, realmente eu devo ter feito muita coisa ruim, né? Então o campo, ele é muito sutil, ele mostra de forma precisa aquilo que a gente precisa aprender. Então é isso, gente, deixa eu ver como é que vocês estão. Me inscrevi, Larissa Berto escreveu carta para mãe antes de morrer. Como eu faço inscrição para esses encontros? Alguém pode me repassar? Eu vou postar no Stories, tá bom? Para você saber direitinho. Que mais? Também me inscrevi, que bela oportunidade. Tomar os pais todos os dias antes do café da manhã. Pois é, gente. Os nossos pais... Eles representam tantas coisas pra gente. Primeiro, só quando a gente sai da nossa arrogância, que o Bert fala muito sobre isso. Quando a gente critica ou julga, nós tiramos Deus do caminho. A gente se acha mais do que Deus. E quando a gente critica e julga os nossos pais, né, nós entramos nesse papel de deuses. Ao invés da gente aprender o que eles nos trazem de lição, não só eles, mas também tudo o que a nossa família viveu de dificuldades, de acordo com o que cada um pôde viver. Então pode ser que na nossa família tenham pessoas suicidas, talvez na nossa família tenham pessoas que foram assassinas, pessoas que roubaram irmãos, pessoas que traíram, pessoas que, enfim, tiveram muitas dificuldades. Dificuldades essas
que nos deram oportunidade hoje de nós termos a vida que a gente tem hoje, né? Então, quando a gente consegue olhar de perto alguém que é alcoólatra e que sofre com isso, ou que sofre com a prisão das drogas, né? Ou que sofre com uma doença desde a infância, ou que sofreu com mortes na família, trágicas, com acidentes. Então, todas essas compreensões, a constelação mostra, a partir desse olhar, saindo, como diz na Cabala, do 1% que a gente enxerga. Porque nessa vida a gente enxerga um pedaço do filme, mas a gente pode enxergar um pouco mais do filme através da constelação. Então, é isso que a gente quer fazer com esses movimentos, né? Através desses trabalhos, tá bom? Que mais? Deixa eu ver se alguém tem alguma pergunta. Cheguei atrasada aqui. Obrigada. Ainda quero me formar contigo. Obrigada. Obrigada pela oportunidade. E o módulo prático do curso Amor é o módulo prático. Sim, gente, é o módulo prático do curso. O curso já é... Eu procurei deixar esse curso bem prático também, com meditações, com exercícios. Mas agora a gente vai fazer o trabalho individual. Ou seja, vocês vão se trabalhar em duplas nesse curso prático. Duplas, em trios. A gente vai sentindo, tá bom? Se eu já fiz exercício sozinha com bonecos, sim. Ontem mesmo a gente fez um trabalho na piscina, né? Vocês sabem que dá pra gente utilizar a água, né? Colocar os bonequinhos que boiam, ou colocar coisas que boiam na água e fazer esses movimentos. A gente usou garrafinhas que boiavam na água, que quando não tinha representante para alguma coisa. E, gente, funcionou perfeitamente, porque... Quando a gente está no campo, a gente enxerga mais. Então, nós enxergamos para onde aqueles olhinhos estão. É uma garrafinha, mas não é uma garrafinha. É algo que a gente sente. Então, a gente vê a garrafinha olhando para tal coisa, a gente vê a garrafinha disse tal frase, né? Então, quem vê fala assim, gente, o pessoal é louco, esse povo é louco, estão agarrados nas garrafas. Então, o que está acontecendo aqui? Pois é. É louco mesmo, gente. Olha, vou dizer que é louco porque eu adoro, né? A Jaque é maravilhosa mesmo, é isso mesmo, verdade, Simone. Minha vida se resume antes e depois da constelação, é verdade. Estava tendo agora a palestra... Oi? Sua também. Sua também aqui? Se resume antes e depois. Ah, sim, a minha é antes e depois. Gente, então é isso. Vamos fazer 5 minutinhos de olhos fechados para a gente sentir um pouco de onde vem realmente essa paz. Então eu vou conduzir vocês numa meditação. Eu não tô com nenhum som aqui, nenhuma música. Eu acho que vou pegar o bol só se você puder me ajudar. Tem uma música aí que dá para pôr sem propaganda? Eu tenho que pegar no meu computador. No meu computador dá, no YouTube. Vamos fazer uma meditação e aprender realmente de onde vem, né, essa paz e para onde, qual é o próximo passo que nós devemos ter em relação à paz. Eu acho que todas as vezes que nós podemos fechar os olhos juntos, principalmente juntos, por um bom motivo, né? Sempre é muito bom. Eu vou abrir aqui. Um momentinho, gente. Eu me deixo conduzir pelo campo e às vezes é isso. Eu faço do jeito que vem. Bom, tá no meu canal. Tá no Simone Arrojo, arroba Simone Arrojo. Tá, ó. Eu quero achar só a meditação do... Deixa eu por aqui. Um momentinho, gente. Eu vou achar aqui as meditações que mais eu faço. Vamos pôr o Gayatri Mantra mesmo, baixinho. Pra não atrapalhar vocês. Se eu não acho a outra que eu gosto. Então fechem os olhos.
vamos permitir que a paz esteja na nossa frente. Sem controlar, deixe se manifestar algo na sua frente que represente nesse grande campo a paz. E permita que essa paz invada tudo, sem nenhum limite. Permita que ela invada e tome conta de alguma área muito importante da sua vida. Que ela seja o início para você da era de Aquário, onde nós não precisamos mais sofrer para ter paz, ter problemas para ter paz. Sombra para ter luz. Permita visualizar a paz no seu corpo, na sua saúde. Nas suas finanças, nas suas emoções, nos seus pensamentos. Nos seus relacionamentos, na natureza. Que tal a gente começar a imaginar que
que nós podemos nos alimentar sem mais precisar sacrificar nenhum animal. Que todos tenham na natureza um lugar de paz em relação aos humanos. Como aconteceu nessa quarentena, onde a natureza teve paz. Todos os animais em paz, as águas e todos os elementos. Então, que a gente possa descobrir, redescobrir um mundo muito diferente do que nós estamos vivendo hoje. E que nós possamos cada vez mais acharmos alternativas através da paz. Um grande ícone para isso foi Gandhi. E que a gente possa achar alternativas na nossa vida através dessa saída que é a paz. Quanto mais nós conseguirmos achar essas alternativas, mais nós vamos mudar de frequência e mais quem está ao nosso lado também vai ter oportunidade de vivenciar isso. Que todos nós possamos novamente encontrar a paz com saída. E veja se é possível você ficar em paz com os seus pais. Em paz com o seu destino. Em paz com a sua trajetória nessa encarnação. E em paz com o seu futuro. E com o seu presente. Então, inspirem, expirem. Agradecendo. Pode abrir os olhos.
é isso, gente. Durmam bem, fiquem bem. A gente vai se encontrando por aqui. E vamos dividindo aí o que nós vamos aprendendo juntos. Como diz o Bert, juntos é muito mais fácil. Então é isso. Gratidão a todos vocês. E a gente se vê. Um beijo, gente. Até mais.